Olá, muito boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos ao Grande Debate, hoje comigo, Yuri Pita, e com a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos e o comentarista José Eduardo Cardoso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou que a Advocacia Geral da União faça a defesa da República Federativa do Brasil em ação movida por empresas de mídia contra o ministro Alexandre de Moraes em tribunais dos Estados Unidos. Essa é uma apuração do analista de política da CNN, Matheus Teixeira. As plataformas digitais Rumble e Trump Media acionaram a Justiça dos Estados Unidos, acusando Moraes de censura contra discursos políticos. Diante da acusação, Fachin disse que a independência do Poder Judiciário e a soberania nacional estão em questão neste caso. De acordo com o presidente do Supremo, é necessário que a AGU defenda o Estado brasileiro em ações fora do país. Vamos ao debate. Começo com Ana Amélia Lemos. A AGU deve ou não representar o Brasil neste processo contra Alexandre de Moraes? Boa noite, Yuri. Boa noite, José Eduardo. Boa noite, os telespectadores do Grande Debate. Aparentemente, poderia parecer que o próprio Supremo deveria fazê-lo. Porém, constitucionalmente, esse não é o poder da Suprema Corte, que não tem poder postulatório, melhor dizendo. O poder do Supremo é julgar. E, nesse caso, a prerrogativa postulatória cabe ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou à Advocacia Geral da União. Então, está correta a ordem da institucionalidade para fazer a representação e a defesa, já que a decisão tomada pela Justiça dos Estados Unidos decorre de uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes relativa a interesses de plataformas digitais norte-americanas. No início, um tribunal de justiça da Flórida notificou por e-mail o ministro Alexandre de Moraes. Agora entra numa fase mais avançada, porque houve a declaração ou a manifestação que isso não estaria dentro das competências e, por isso, o ministro Edson Fachin recorre à Advocacia Geral da União para fazer exatamente essa defesa do ministro, em função de que a acusação, entre aspas, dos Estados Unidos decorre de uma medida tomada pelo representante do Supremo Tribunal Federal Brasileiro diante de empresas de interesses americanos. Então, acho que o processo está tramitando dentro daquilo que as prerrogativas de cada instituição representam, considerando até o artigo 2º, se não me engano, da própria Constituição brasileira. José Eduardo Cardoso, a AGU deve ou não representar o Brasil nesse processo contra Alexandre de Moraes? Olá, Yuri. Olá, Ana. Deve sim. Isso faz parte, inclusive, da legislação que disciplina a organização da Advocacia Geral da União. A AGU é uma advocacia de Estado, não é uma advocacia de governo. E, por isso, ela claramente é acionada, e a lei diz isso, quando nós temos servidores públicos que são acusados indevidamente no exercício da sua função. É claro que se eu tenho um servidor público que comete um ato na sua vida privada, não é a AGU acionada para defendê-lo. Mas se eu tenho um servidor público, um agente público acionado para uma situação que se dá no exercício da sua atividade funcional, indiscutivelmente cabe à AGU fazer a defesa. A menos que se ficasse claro, a priori, por um parecer técnico da própria AGU, que há uma ilegalidade evidente, inconteste no caso. Evidentemente, portanto, a Advocacia Geral da União é o órgão que deve atuar no Brasil e fora dele, inclusive, se for o caso, contratando advogados para assessorar, para representar autoridades brasileiras que no exercício funcional tenham sido processadas. E é exatamente este o caso. Alexandre de Moraes, no exercício da função judicial, foi acusado nos Estados Unidos da América por praticar uma irregularidade nos termos da legislação americana. Cabe a quem defendê-lo? A Advocacia Geral da União decidiu corretamente o ministro Fachin. E ele foi além. Neste caso, parece evidente
que há uma ofensa à soberania nacional. No fundo, os Estados Unidos da América, sob a gestão de Donald Trump, tem pura e simplesmente atropelado os países, ignorando esse princípio básico que se chama soberania. Ou seja, o que é feito no território de um país, ninguém pode se imiscuir juridicamente. Ou seja, o que é decidido, feito no território de um país, são as autoridades deste país, eleitas pelo povo deste país, que efetivamente devem tomar eventuais providências se forem cabíveis. Não é o caso, ou seja, eu tenho empresas dos Estados Unidos da América propondo a aplicação da legislação dos Estados Unidos sobre ato praticado por autoridade brasileira no exercício da função jurisdicional no Brasil. Então, portanto, algo inaceitável que se coloque nesses termos. Eu não sei como a Justiça dos Estados Unidos da América irá decidir, mas eu espero que o bom senso prevaleça. Os Estados Unidos não é o xerife do mundo para poder processar situações lá que efetivamente são fruto de atuações das autoridades de outros países dentro do seu próprio território. Isso é absurdo. Se eventualmente houvesse alguma ilegalidade, caberia às autoridades brasileiras irem atrás dessa ilegalidade. Mas nunca um processo nos Estados Unidos sobre situações desse tipo. Portanto, acho rigorosamente correto que a Advocacia Geral da União defenda ou contrate advogado nos Estados Unidos da América, sob sua supervisão, para fazer a defesa do ministro Alexandre de Moraes. Algo que, a meu ver, é absolutamente inaceitável quando se fala de uma autoridade brasileira que está exercendo as suas funções, goste ou não Donald Trump, ser processado lá por coisas que aqui se decide. Em síntese, eu acho incrível que ainda existam brasileiros que apoiem, que defendam esse tipo de postura do governo dos Estados Unidos da América. Quem faz isso, quem defende esse tipo de postura, seguramente pode até vestir a camisa verde e amarela, mas tem outra camisa no seu coração. Uma outra questão aqui, começando novamente por Ana Amélia, a independência do judiciário brasileiro está em jogo? Como avalia o presidente do STF, Edson Fachin? Eu acho que não está em jogo porque nós estamos com uma democracia consolidada, os poderes estão funcionando adequadamente, a própria atitude do ministro Edson Fachin é a prova disso. Cada competência, cada órgão, dentro do que a lei determina, está exercendo a sua prerrogativa e a sua competência. Então, nós não podemos duvidar da institucionalidade que vive o país. É evidente que, numa época que nós estamos vivendo de polarização política, a guerra ideológica, tudo isso, ela acaba, eu diria, inflando ou impactando, influenciando comportamentos ou posições que acabam deixando a população um pouco sem saber mesmo de que lado certo estamos. Mas é preciso entender as questões de maneira com racionalidade, com a compreensão que a realidade nos impõe. E a realidade é esta, o que fez o ministro Fachin em relação à representação e à defesa do ministro Alexandre de Moraes perante a autoridade norte-americana foi o caminho correto, a Advocacia Geral da União, que é o órgão que tem a competência e a prerrogativa para fazê-lo. Então, não há imaginar que isso seja uma espécie de influência de governo sobre uma ação que está restrita e adstrita à questão do Poder Judiciário. Foi ele que foi provocado, o ministro que integra a Suprema Corte. E a esse ponto não se pode abrir mão pela independência dos poderes, mas, sobretudo, por aquilo que José Eduardo fala sobre a soberania nacional. Quer dizer, na hora que nós, brasileiros, não tivermos respeito à nossa Suprema Corte, que não estamos tendo, mas não por motivos de relação com qualquer país. Nós estamos insatisfeitos com o Supremo por coisas que estão acontecendo, por ações que não são adequadas, praticadas pelos ministros da Suprema Corte. Alguns deles, claro, a exceção a essa regra. Então, é isso que está afetando um pouco a visão dos brasileiros sobre a Suprema Corte. Essa contaminação sobre o envolvimento em casos aí rumorosos, temos citado muito frequentemente aqui no Grande Debate o caso do Banco Master, em que parentes de ministros, mais de um ministro, estão envolvidos indiretamente com esse
caso tão rumoroso e escandaloso. Mas isso também não pode destruir o poder que tem o Supremo Tribunal Federal em sua essência como instituição. As pessoas são uma coisa, os seus membros são uma coisa, a instituição é outra coisa, e é a ela que nós temos que olhar e para defender. E, evidentemente, cobrar e exigir, como sociedade que somos, de que os ministros tenham exatamente a consciência da responsabilidade que tem, e porque eles são a Suprema Corte do país, o poder máximo da justiça, e quando falham, o que o cidadão comum vai ter de esperança de uma institucionalidade maior, de maior respeitabilidade, de maior credibilidade do Poder Judiciário brasileiro. Então, são essas questões que devemos separar. Então, é a questão da institucionalidade, da questão da defesa no uso da sua atribuição constitucional. O ministro julga uma determinada atitude que está, na visão da justiça brasileira, correta, sobre a penalização de empresas que operam no Brasil, mas que não estão respeitando a lei brasileira, e aí isso não pode decorrer de uma condenação de um ministro, independente de ser um ministro que esteja já contaminado por uma série de fatores já mencionados anteriormente aqui, em outros momentos, e a sociedade já sabe do que estamos tratando agora. Então, é preciso também que os ministros deem bom exemplo para que também tenham razão nessa hora de a sociedade também ficar do lado deles para defendê-los. Mas não é o que está acontecendo agora, exatamente por esses desvios de conduta. Esse é o fato, meu caro Yuri. E aí, a declaração e a posição do ministro Edson Fachin não foi só essa, mas foi uma anterior, bem anterior, que foi solicitar e propor ao colegiado da Suprema Corte um código de conduta ou um código de ética na prática da justiça brasileira ou das ações do Supremo Tribunal Federal. Mesma pergunta a José Eduardo Cardoso. A independência do judiciário está em questão, como afirma Edson Fachin? Veja, é muito importante nós entendermos alguns postulados que decorrem da nossa Constituição. O Brasil é um Estado de Direito. O Estado de Direito tem várias situações, características que o definem. A soberania é uma delas, que é uma característica de todos os Estados modernos, e outra é o princípio da separação dos poderes, a independência dos poderes. O Poder Judiciário, ele é independente. O que não quer dizer que os magistrados tenham uma alforria para a prática de atos ilícitos, uma alforria para atos abusivos, não. Nenhum agente público no Estado de Direito pode fugir da aplicação da lei. Mas o magistrado, ele tem independência no exercício da função jurisdicional. Quando ele exerce atividade judicial, gostemos ou não gostemos, ele tem independência e ele é intocável no exercício destas funções. É por isso, inclusive, que se costuma falar que não existe o chamado crime hermenêutico, ou seja, o crime de interpretação. Nenhum juiz pratica um ato ilícito se interpretar a lei de uma forma que a maioria da sociedade acha que não é. Isso não se confunde com estar acima da lei, se confunde com independência para o exercício da função jurisdicional. Isto é inatacável. O juiz tem que ser intocável nesse tipo de coisa. Se ele praticar uma interpretação que a maior parte dos professores de direito dizem que ele está errado, isso não quer dizer muito, a não ser uma crítica que se possa fazer à sua conduta. Porque crime ilícito, uma decisão judicial errada, na opinião dos juristas, não é efetivamente passível de sancionamento em relação a esse juiz. Muito bem. Alexandre de Moraes está sendo atacado por quê? Por tomar decisões no exercício da função jurisdicional. Ninguém está nesta ação promovida pelo governo dos Estados Unidos da América ou pelas empresas dos Estados Unidos da América, ninguém está questionando qualquer outra coisa que não seja decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes a partir da interpretação, que a meu ver, até inclusive correta, da legislação brasileira. O que eu tenho, então, neste caso, é uma invasão da nossa soberania, é uma invasão da nossa independência judicial. Está certo, ministro Fachin? Ele, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem que lutar pela independência do Poder Judiciário, porque isto faz parte do Estado de Direito. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E o que faz os Estados Unidos da América é um desrespeito à nossa Constituição, é um desrespeito à nossa soberania, é um desrespeito à independência judicial. É inaceitável. E considero que
qualquer brasileiro ou brasileira que apoie esse tipo de coisa, esse tipo de invasão da nossa soberania, de deslegitimação do exercício da função jurisdicional, como a feita pelo professor Alexandre de Moraes, mesmo que pudesse criticar Alexandre, não pode trair a sua pátria, o seu país, a sua Constituição, o seu Estado de Direito, defendendo que coisa desse tipo ocorra. Então, eu como brasileiro, fico muito revoltado quando eu vejo algumas pessoas da família Bolsonaro, inclusive, defendendo Donald Trump numa situação dessa natureza. É inaceitável. Se os bolsonaros não gostam do que Alexandre de Moraes decidiu, se acham que ele foi injusto ao apenar seu pai, isso não justifica que eles façam apelos a uma autoridade dos Estados Unidos da América para atingir qualquer ministro que tenha exercido a sua função no exercício da sua atividade constitucional. Não há crime hermenêutico. Isto é básico nos Estados de Direito. É básico na democracia formada por esse Estado de Direito. Então, aqueles autoritários que são contra esse tipo de coisa cometem, na verdade, eles sim, uma lesão à pátria, uma lesão à nossa democracia, uma lesão ao Estado de Direito e uma lesão aos interesses nacionais. Essas pessoas merecem pagar diante da opinião pública por aquilo que efetivamente eles têm dito, têm feito, têm articulado. É inaceitável que brasileiros desejem a violação à soberania nacional. É inaceitável que o princípio da separação de poderes seja maculado, mesmo se eu pessoalmente acho que está errado o juiz quando age. Essa é a diferença entre um autoritário e um democrata. O democrata, ele critica no exercício da sua liberdade de manifestação uma decisão que considera errada. É justo. O autoritário, ele quer intervir, ele quer violentar a Constituição para apagar aquilo que ele não gosta. Isto, repito, é algo que eu não posso aceitar de forma nenhuma como brasileiro. Me dói como brasileiro ver situações desse tipo sendo defendidas por pessoas que se dizem patriotas. Me dói no fundo do coração, porque patriota não trai a sua pátria, porque patriota não rasga a Constituição que nos rege, porque patriota não nega a soberania brasileira, porque patriota não nega a separação de poderes que está colocada no artigo 2º da nossa Constituição Federal, como disse há pouco a Ana Amélia. Em síntese, portanto, cada vez que eu vejo situações desse tipo, eu fico absolutamente exacerbado e indignado. O Brasil não merece o que algumas pessoas têm feito com ele.